agonistas dopaminérgicos. Quais que seriam eles? Vamos falar sobre eles agora. Principalmente, então, o pramipexol e a rotigotina, que é o adesivo, né, conhecido como neupro. Eles agem diretamente sobre os receptores dopaminérgicos. Então, eles não são a dopamina em si, como, né, a levodopa, como o prolopa, mas eles vão atuar lá nos receptores dopaminérgicos. Então, eles se fazem passar por dopamina, vamos dizer assim. Tem um menor risco de complicações motoras quando comparado à levodopa, isso depois de alguns anos de uso, né? Vamos dizer assim, depois de 4 anos de uso. Por quê? Porque eles fazem uma estimulação dopaminérgica que é mais contínua. Com isso, eles provocam menos discinesias, né? Que é o efeito que a gente vê que acontecer a longo prazo com a levodopa. Com isso, a gente vê também uma redução do wearing off, que é quando a levodopa, o medicamento, ele vai perdendo o efeito quando vai chegando perto da próxima dose da medicação. E a gente não percebe tanta diferença no estado on-off. Então, vamos dizer assim, quando o paciente toma o remédio, que ele entra em on, e quando o efeito do remédio passa, que ele termina em off. Isso a gente percebe principalmente quando o paciente ele toma o prolopa, a levodopa, e a gente percebe menos quando o paciente faz uso do agonista dopaminérgico. E aí, em relação à eficácia versus efeitos colaterais, quais que seriam, né, os principais efeitos colaterais dos agonistas dopaminérgicos? Qual que é a nossa maior dificuldade quando a gente prescreve eles? O escalonamento de dose complexo. O que isso significa? Que pelos efeitos adversos, quando a gente inicia com o agonista dopaminérgico, principalmente náuseas, vômitos, às vezes pode dar cefaleia, pela sonolência diurna, às vezes pode dar inchaço nas pernas. Esse paciente, se a gente começar com doses já altas, ele vai ter muitos efeitos colaterais, não vai tolerar o medicamento. Então, a gente tem que começar com doses bem pequenas e ir aumentando gradualmente até a gente atingir a dose que seja realmente terapêutica, que vai melhorar os sintomas. E aí, com isso às vezes pode ser um pouquinho complexo para o paciente fazer esse aumento gradual. Então, isso pode ser, né, uma desvantagem, vamos dizer assim, do agonista dopaminérgico. Como principais efeitos colaterais, então, que eu comentei, distúrbios do sono, principalmente sonolência excessiva diurna, a hipotensão postural, então são quedas de pressão, principalmente quando o paciente se levanta, né, está sentado ou deitado e se levanta, pode causar edema, que seria o inchaço das pernas, e aqui uma outra situação que também pode acontecer, que são as alucinações, né, que a pessoa ela passa a ver coisas, pode ser um efeito adverso do agonista dopaminérgico, principalmente quando utilizado em doses mais altas. O jogo patológico, então, e os distúrbios da sexualidade. Aqui são os distúrbios, né, desordem de controle dos impulsos, são os comportamentos impulsivos, tanto de jogar, né, um jogo que às vezes a pessoa aposta, investe dinheiro e às vezes até pode causar um transtorno na família, no trabalho, por conta disso, e os distúrbios da sexualidade, principalmente a hipersexualidade. Pode ser um efeito adverso do agonista dopaminérgico. Quando isso acontece, às vezes a gente tem que reduzir a medicação e muitas vezes, se não tiver melhora desses sintomas adversos com a redução do agonista dopaminérgico, algumas vezes a gente tem até que suspender o medicamento. Em relação à rotigotina, que é o adesivo conhecido pelo nome comercial de neupro, qual seria o principal benefício em relação ao pramipexol? Quando a gente mantém níveis plasmáticos, níveis no sangue estáveis, desde quando a gente começa a tratar, com isso a gente pode prevenir lá na frente essas flutuações motoras, né? Que é esse efeito de on-off e as discinesias, que é aquele balanço involuntário do corpo que acontece principalmente com o uso da levodopa, mas que pode acontecer também com o uso dos agonistas dopaminérgicos. Tem evidências de vários estudos que sugerem que a estimulação contínua de dopamina pode melhorar os sintomas não motores do Parkinson. Então, por quê? A rotigotina, o adesivo, ele libera o medicamento da mesma forma, estável ao longo das 24 horas do dia. Então, com isso, com essa estimulação contínua, a gente diminui os eventos adversos e a gente também melhora os sintomas não motores do Parkinson, como a dor, por exemplo, muitas vezes a fadiga, os distúrbios do sono.
E usando essa terapia de longação, né, essa terapia contínua desde o início do tratamento, a gente pode reduzir também o risco de transtornos de controle do impulso, que eu comentei ali, da hipersexualidade, do jogo patológico. Então, ele é maior quando o paciente usa o pramipexol do que quando ele usa o adesivo da rotigotina. A conclusão, segundo a Academia Brasileira de Neurologia, em relação aos agonistas dopaminérgicos. Há evidências, então, da eficácia do pramipexol e da rotigotina quanto à melhora dos sintomas motores da doença de Parkinson, como monoterapia. Então, eu posso usar como tratamento único na fase inicial da doença e eu também posso associar essa medicação com os outros medicamentos antiparkinsonianos.